Bom dia, pessoal do oitavo ano. Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, tá certo? Vamos começar mais uma aula de ciências e eu vou iniciar com a correção da atividade da aula anterior. Então, peguem o caderno e acompanhem, tá bom? A primeira questão diz assim: qual a função do sistema urinário? Então, eliminação de resíduos tóxicos ao corpo. Você poderia também a função de filtrar o sangue, produzir a urina, também uma resposta válida, tá certo? A segunda, marque um X na resposta correta. Letra A, os produtos do metabolismo celular são chamados excretas. Letra B, o processo de eliminação das excretas do corpo humano é chamado de excreção. Terceira, complete. Letra A, o sistema urinário é formado pelos rins e pelas vias urinárias. Letra B, os rins produzem a urina e as vias urinárias transportam-na e armazenam até a sua eliminação para o meio externo. Letra C, o rim é formado pelas seguintes partes: córtex renal, medula renal e pelve renal. Quarta, relacione corretamente. 1. Córtex renal. É a parte mais externa do rim, composta pelos néfrons. 2. Medula renal. Parte central do rim, contém ductos coletores de urina. E 3. Pelve renal. Cavidade em forma de funil, coleta a urina dos ductos coletores. Tá certo? Coleta a urina, na verdade. Então, pessoal, a resposta de cima para baixo, a ordem fica 3, 2, 1. Quinta, quais os órgãos que constituem as vias urinárias? Os ureteres, que são 2, a bexiga urinária, que é 1, e a uretra, que é 1 também, tá certo? Bom, pessoal, a gente concluiu agora a nossa correção e a gente vai agora concluir o conteúdo do sistema urinário. Como eu disse para vocês, a gente trabalhou esse conteúdo em duas partes, né? Na semana passada, a gente viu de que é composto o sistema urinário, a gente viu que a função dele é filtrar o sangue, produzir a urina, eliminando assim as substâncias tóxicas do corpo, que ele é composto pelos rins, que são 2, e pelas vias urinárias, que são os ureteres, que são 2 canais que saem cada um de um rim, a bexiga, que armazena a urina, e a uretra, que elimina, tá certo? Então agora nós vamos falar sobre a formação da urina, como acontece a formação da urina. Vamos iniciar falando sobre a questão da urina. Então, os rins ele tem como função filtrar o sangue. Nessa filtração do sangue, ele vai formar a urina. A urina ela é composta de várias substâncias, como a água, sais minerais, ureia e ácido úrico, sendo que a ureia e o ácido úrico são substâncias tóxicas que precisam sair do nosso corpo, certo? A urina é um líquido amarelo claro e transparente que pode variar de cor de acordo com a quantidade de água ingerida, ou seja, quando você bebe muita água, a urina fica mais clarinha. E quando você bebe menos água, a urina fica mais concentrada. Por isso ela fica com a cor mais forte, um amarelo mais escuro. E às vezes o cheiro fica um pouco desagradável, tá certo? Então, por isso que é tão importante que a gente beba muita água, porque quanto mais água, mais saudável fica o nosso sistema urinário, tá certo? A formação da urina, ela vai ser formada em 3 etapas que recebem o nome de filtração, reabsorção e secreção. Na filtração, a água, os sais minerais, os nutrientes vão sair do sangue e vão para o néfron. No néfron ele vai ser filtrado, né? E aí nós vamos ter a etapa de reabsorção. O que é essa etapa de reabsorção? Parte da água que está na urina vai ser absorvida para o corpo, para que o corpo não perca tanta água na urina, né? E alguns nutrientes, certo? Que são importantes que o corpo não perca esses nutrientes. Já na etapa de secreção, que é a etapa final, é quando o ácido úrico e a ureia vão ser jogados nos capilares para poder ser eliminado, já que essas duas substâncias não podem, na verdade, ficar dentro do nosso corpo. E aí, nessa última etapa, é quando a urina está sendo realmente formada, tá certo? Agora a gente vai falar sobre as doenças do sistema urinário, né? Alguns fatores, eles podem alterar o funcionamento do sistema urinário e causar algumas doenças. Um dos fatores que geralmente que altera o funcionamento do sistema urinário é a falta da ingestão de água. Então, nosso sistema urinário, ele funciona à base de água. Então, a gente precisa todos os dias e principalmente nesse período do ano que nós estamos vivendo agora, que é um período muito quente, onde a gente perde muita água por transpiração, né? Através do suor, a gente perde muita água. Então, nesse período
todos os dias é necessário beber muita água, mas quando a gente chega nesse período do ano que estamos vivendo, que é mais quente, é necessário que a gente redobre a quantidade de água para que o nosso sistema urinário trabalhe bem. As doenças do sistema urinário são nefrite, que é a infecção nos néfrons. É uma infecção que acontece dentro do rim, já que os néfrons ficam dentro dos rins, tá certo? É uma infecção que, se não for tratada, pode causar problemas maiores, mas que é uma doença tratada com antibióticos, certo? Os cálculos renais, eles são conhecidos como pedras nos rins, recebem esse nome realmente porque parecem pedras e eles podem surgir nos rins, nos ureteres e na bexiga urinária. Geralmente os cálculos são formados nos rins e são eliminados pelos rins e algumas vezes eles podem enganchar porque o ureter tem um diâmetro pequeno e às vezes a pedra é maior e aí engancha. Quando engancha, aí causa os sintomas que são dores muito fortes na região dos rins, no pé da barriga, dores muito fortes que podem levar a vômito, podem levar a desmaio e algumas vezes a pessoa consegue expelir essa pedra espontaneamente, saindo pela uretra, ou se não conseguir, aí é o caso de se intervir com cirurgias que são feitas para retirar as pedras, tá certo? E a cistite é uma infecção na bexiga, certo? A cistite, geralmente, ela é causada quando a gente prende muito xixi. Às vezes a gente sente vontade e fica segurando. O xixi, como eu disse, a nossa urina, ela contém ácido úrico e ureia, que são tóxicos. Então, quando você prende muito tempo, essas substâncias ficam muito tempo dentro da sua bexiga e vão causar uma infecção na bexiga. A cistite é caracterizada por vontade de urinar constante, dor ao urinar, né, dor no pé da barriga e que precisa de muita água para melhorar e de antibióticos que devem ser passados pelo médico. Nunca utilizar medicamentação em casa sem ser passado pelo médico. Tá certo, pessoal? Então são essas as doenças do sistema urinário: nefrite, infecção nos néfrons, cálculos renais são as famosas pedras nos rins e a cistite, infecção na bexiga. Então, pessoal, vou passar uma atividade para vocês. Façam a atividade porque vocês sabem que ela vale, além da frequência, vale nota para avaliação. Devem copiar perguntas e respostas e mandar a atividade para mim no meu PV, no nosso grupo de ciências, no máximo até na nossa próxima aula, que é na próxima quarta-feira. Tá bom, pessoal? Então, tchau e um abraço.